Meus cumprimentos a todos, eu sou o Fernando Almeida, da Essência Serviços, e hoje vamos ver a respeito da revisão 2019 da NR10, anexo 2, Zona de Risco e Zona Controlada. Foi realizada uma tabela de delimitação de zonas de risco, controlada e zona livre. Então essa tabela vai de baixa tensão, menor que 1000 volts, até 700 mil volts. E na coluna do meio a gente tem a determinação do que seria uma zona de risco, né, uma área de risco, e no RC é a delimitação da zona controlada. Após isso nós temos a zona livre, que são a área maior do que a da última coluna. Para entender melhor, vamos dar uma olhada nessa tabelinha aqui. Ela é a própria definição da NR10, anexo 2. Bom, no gráfico aqui nós temos a zona livre, que é toda a parte externa, seja ela na frente, atrás, do lado, não importa, é por raio. A zona controlada, ela é restrita aos trabalhadores autorizados. A zona controlada, RC aqui, ou ZC, é a zona onde o trabalhador vai estar no controle da atividade. E a zona de risco, ZR ou RR ou ZR, é a pequena área bem próxima do risco inerente. Ponto de instalação energizado é o ponto central do raio. Bom, para entender como que funciona isso daqui, é bem simples. Se você pensar que aqui tem um quadro elétrico ou um ponto energizado onde você deve intervir, a partir desse ponto, desse centro do raio, você vai tirar as medidas para a zona livre, zona controlada e zona de risco. Então vamos aos exemplos de duas tensões que estamos comumente trabalhando, que são as tensões de baixa tensão, 110, 220, 380, 440 volts, estão nessa partezinha azul aqui. Bom, menor que 1 kV, zona de risco, ela tem 20 centímetros, 0,2 metros. Então essa área aqui, esse raio, vai ser delimitado com 20 centímetros. A zona controlada, que é essa parte cinza mais claro, ela vai ter 70 centímetros. Ou seja, na hora de você limitar uma área para trabalho em até 1000 volts, você vai fazer a barreira a 70 centímetros. Normalmente a gente faz com 1 metro, né? Então aqui a gente tem 70 centímetros de zona controlada, restrita aos trabalhadores autorizados. Ninguém pode entrar de forma inadvertida nessa área, então o bloqueio deve ser total. Se tiver alguma barreira natural dentro dessa área, fica mais fácil, né? Mas se não tiver, você tem que criar. Então você tem que vir e colocar cones, correntes, fita zebrada, de forma a impedir que qualquer pessoa passe desses 70 centímetros. Aonde você vai estar trabalhando? Dentro dessa área controlada de 70 centímetros. E esses 20 centímetros? Essa aqui é a zona de risco. É a zona onde você vai estar atuando com total atenção, protegido pela zona controlada. Bom, agora vamos passar para a alta tensão. Uma tensão que comumente a gente trabalha é 17 mil volts. Então ela está dentro da faixa de 15 a 20 mil volts. Já passamos a ter uma área de risco, uma zona de risco, de 40 centímetros. Então a zona de risco, ela é restrita a trabalhadores autorizados com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados para o trabalho.
Então, dentro desses 40 centímetros, o ferramental tem que ser certificado, isolado, a ferramenta deve ser adequada, você tem que estar de luva, você tem que estar de bota, capacete, tem que estar todo aparamentado para atuar dentro dessa zona de risco. O trabalhador que está aqui, ele não está sem EPI, gente, não é isso. É que aqui ele está com os EPIs para atuar naquele ponto energizado. Enquanto daqui ele está para dar assistência ao segundo homem. Ele vai estar ali pronto para te auxiliar a qualquer coisa, impedir que alguém adentre dentro da zona controlada. Ele vai estar dando total apoio. Então, na zona de risco, 40 centímetros para 17.000 volts. Zona controlada, 1,40 m. Então, aqui nessa parte nós teríamos que ter 1,40 m de distância. Então, o bloqueio seria a 1,40 m, de forma que ninguém possa acessar essa parte. Então, aqui nós vimos, por exemplo, um poste. O poste está aqui no meio, vocês estão trabalhando, tem que fazer realmente a proteção em todo esse raio. Ah, mas tem que ser redondo? Não, só estou até antecipando algumas perguntas que possam vir a aparecer. Você deixando uma zona livre de 1,40 m, entre 15 e 20.000 volts, você já tem uma zona controlada, seja ela retangular, quadrada, da melhor maneira possível, respeitando esse limite mínimo aí, certo? Na tabela tem para cada tensão. Na rua, por exemplo, que é de 10 a 15.000 volts, que dá os 13,8, nós temos lá 38 centímetros de zona de risco, 1,38 m de zona controlada e por aí vai, até chegar a 700.000 volts. Esse é o gráfico que a gente estudou lá, o ponto de atuação do técnico, do engenheiro, do eletricista em si é aqui, ponto PE. Em caso de painéis, existe uma superfície de proteção natural. Essa superfície ela impede qualquer contato de uma pessoa inadvertida de entrar dentro da zona controlada. Então, é uma zona livre. Então, você não precisa fazer nenhum impedimento atrás do painel elétrico porque tem uma parede, né? Mas na frente, sim. Uma coisa que eu sei que causa um pouco de confusão é um corredor. Já vimos muita gente executando tarefa dentro de corredor. Voltando aqui à tabela, se é menor que 1.000 volts, a zona de risco é de 20 centímetros e a controlada de 70. Se o corredor tem 1 metro, ninguém pode passar por ali. O corredor tem 1,5 m. Nós vamos restringir a metade do corredor, 1,40 m. Vamos restringir a metade do corredor, 70 centímetros, fazendo uma barreira sobre ele e liberando a passagem. Claro que tem que orientar todas as pessoas que estiverem passando para não passar de forma nenhuma para dentro da zona controlada. O ideal é em corredor, isola o corredor totalmente durante a intervenção, certo? Então se trata simplesmente disso, saber controlar a zona. Então vocês têm que estar aptos a isso. Zona livre, qualquer um pode passar, fica tranquilo. Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados. Zona de risco, restrita aos trabalhadores autorizados com a adoção das técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho. PE é o ponto da instalação elétrica. SI, superfície isolante, construída com material resistente e adotada de todos os dispositivos de segurança. Bom,
E assim finalizamos essa parte aqui de zona de segurança, zona de risco, zona controlada, zona de segurança, zona livre. E na próxima a gente vai dar continuidade já ao treinamento propriamente dito de NR10, aonde nós temos todos os itens do anexo 3 a ser debatido e apresentado.